Estamos aqui novamente para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste quarto e último trimestre do ano de 2022. Essa será, portanto, a nossa segunda lição deste trimestre. Nós estamos estudando o livro de Marcos. Nós estamos trazendo um conteúdo, uma análise expositiva dos capítulos. E desta feita iremos fazer referência ao capítulo 2 e ao capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Vamos lá então para o assunto da lição, a verdade prática, e posteriormente então, nós vamos passar para o comentário da lição. Vamos lá. O assunto da lição é a oposição ao servo. O textuário nos diz: retirando-se os fariseus, conspiravam-se logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Marcos capítulo 3, versículo 6. A verdade prática nos diz: servir a Cristo também significa ser fiel e corajoso em meio às provações e perseguições. Muito bem, nós temos nosso esboço, onde é apresentado 3 tópicos, e cada tópico com seus 3 subtópicos. O primeiro tópico é a oposição silenciosa, o segundo, oposição explícita, e terceiro, oposição cruel. E por último, aplicação pessoal. Muito bem, na continuidade, nós estaremos então, portanto, observando nos capítulos 2 e 3 de Marcos, a oposição que se foi feito à pessoa de Jesus, ao Mestre, que estava aqui, claro, se pondo a serviço do Pai em favor de nós, em favor dos homens. Estava para servir, como ele mesmo falou, dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nós. Portanto, nós vemos 3 tipos de oposição nesses 2 capítulos: a silenciosa, a explícita e a cruel. Então nós estamos vendo aí, gradativamente vai aumentando a tonicidade quanto à questão das oposições, né, ao Senhor Jesus. A oposição silenciosa. O texto utilizado pelo comentarista aqui é o capítulo 2, versículo 3, que diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então nós temos aqui o primeiro subtópico, que é o paralítico e seus amigos. O segundo é Jesus e seus opositores. E o terceiro, o perdão de pecados. Portanto, esses 3 subtópicos, eles estão envoltos com o ocorrido da cura de um paralítico. Então, nós estudaremos esses 3 subtópicos exatamente a partir dessa narrativa, deste acontecimento, né, que foi um acontecimento em que Jesus, na verdade, em que é levado um paralítico até a presença de Jesus e ele o cura. O texto, portanto, fala dessa história, desse momento em que Jesus provavelmente esteja na casa de Pedro, diz que ele estava em casa. Há uma suposição que ele possa ter estado a casa ser a casa de Pedro. E sempre havia uma multidão muito grande que afluía ao Mestre onde estava para ouvi-lo falar, para receber cura, libertação, enfim, as manifestações sobrenaturais na vida de Jesus. E desta feita não foi diferente. Então, estando ali, havia uma tão grande multidão, de sorte que
As pessoas que queriam entrar na casa não podiam, porque ela estava cheia e fora também. Havia uma grande multidão na porta, de sorte que eles não, ninguém que quisesse entrar poderia ou conseguiria entrar pelas vias normais, ali pela porta. E então a Bíblia diz que nesse momento chega um homem num leito, sendo conduzido por 4 pessoas. Somente no Evangelho de Marcos é que ele detalha a quantidade de pessoas que estavam carregando este homem. Este ocorrido também está registrado nos outros 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Lembrando que Marcos faz parte dos evangélicos sinóticos, onde muitos dos ocorridos se repetem nas suas narrativas nestes livros. E Marcos ele faz essa deferência, ele cita, né, as 4 pessoas que conduzem Jesus, que conduzem o paralítico a Jesus, né? E aquele paralítico, portanto, deveria estar muito ansioso pela cura, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus operava milagres, e é exatamente essa narrativa que leva ao estar lá, bem como os 4 que estão conduzindo aquele amigo, aquele parente, não sei, mas aquele paralítico, o mínimo amigo, para receber a cura. Eles estavam mesmo decididos a fazer com que aquele homem, aquele paralítico necessitado, chegasse à presença de Jesus, porque a fé e a convicção era de que na presença de Jesus, estando lá, ele, Jesus, ia usar de misericórdia e que ele, Jesus, teria poder para fazer milagres, para curar aquele homem. E é exatamente isso que a Bíblia nos narra, porque ao chegar lá, eles observaram, viram que havia alguns obstáculos. Um deles era, claro, a grande multidão que ali estava. Não teria como eles romper a multidão e chegar até a presença de Jesus. E aí foi quando alguém teve a ideia de subir no telhado e abrir ali um buraco e descer por esse buraco aquele cidadão, né? Então, naquela época havia os eirados, havia os telhados ali que eram em forma de, como se fossem taipa, né? Entrelaçado de varas com barro. E eles então rompem aquele telhado e descem aquele paralítico, né, ali mais ou menos na posição onde estava Jesus. Eles fazem o buraco e descem aquele paralítico por aquele buraco e apresentam diante de Jesus. Então, uma das coisas que me chama a atenção, é exatamente a determinação e a fé daqueles 4 homens, né, de se esforçar, de não medir esforços para fazer com que aquela pessoa querida, amada deles, pudesse receber a cura e ser como um deles, sã, poder ter a sua vida de uma forma normal na sociedade, e de sorte que eles então se esforçam por isso. E quando aquele homem chega na presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, observando a fé deles, então diz para ele: perdoados são os teus pecados. Interessante isso. Primeiro ele diz: tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Jesus sabe o que ia fazer daqui a pouco. Então já começa confortando aquele cidadão, dizendo: tem bom ânimo, mas recebe logo o que eu tenho para te dar de mais importante: perdoados estão os teus pecados. É interessante, portanto, que a Bíblia diz que vendo a fé deles, não do paralítico, que é claro, poderia estar com fé, claro, para estar ali, mas Jesus ressalta a fé dos 4, provavelmente pelo esforço que os levara a estarem ali, a romperem aquele telhado
né? Quando talvez alguém pudesse desistir, eles não desistiram, foram até o final e eles então levam Jesus, levam aquele paralítico à presença de Jesus. Isso pode também falar hoje no contexto espiritual, de necessidade espiritual, porque foi a primeira, e Jesus visou exatamente essa primeira necessidade, que era o perdão dos seus pecados. Para nós, a importância de levarmos alguém também à presença de Jesus. Embora isso custe um preço, da oração, do empenho, do tempo, do proclamar o Evangelho de Deus, do jejuar por alguém, como se dizemos, jejuar 30 dias por alguém, redunda em salvação, em libertação. E a pergunta seria, o que nós fazemos, ou o que nos impede, o que poderíamos fazer para levar alguém a Jesus? O que levou aquele homem, aqueles quatro levar aquele homem a Jesus foi o amor e a fé. O amor por aquela vida em que vê-lo na sociedade como eles podendo se relacionar e ter uma vida normal, e a fé de que Jesus poderia operar esse milagre. Portanto, esses dois fatores foram assim, fundamentais para que se fosse levado aquele homem à presença de Jesus, o amor e a fé. São dois elementos que devem estar sempre presentes no meio em nossos corações. O amor por almas, o amor por vidas e a fé de que Jesus ainda opera maravilhas, pode libertar, pode salvar, seja um ente querido nosso, um amigo, enfim, alguém que podemos levar para Jesus. E após Jesus ter declarado, então, o primeiro passo, e o mais importante, que era exatamente o perdão dos seus pecados, a salvação, isso trouxe desencadeada a primeira oposição em silêncio a Jesus, né? Que foi exatamente o murmurar no coração, na mente, no coração. Porque quando os fariseus que ali estavam, os escribas, então eles observando, falaram dentro de si, consigo mesmo, isso é uma blasfêmia, como pode esse homem perdoar pecados se só Deus pode perdoar? Os escribas eram intérpretes da lei, eram os copistas, alguém que tinha conhecimento da lei mosaica, das leis de Deus. E eles não estavam errados em interpretar de que só Deus poderia perdoar pecados. Mas o erro deles estava em não reconhecer que Jesus era o próprio Deus. Porque realmente o Antigo Testamento apontava para Deus como aquele que perdoa os pecados originais, os pecados perdoados para que o homem possa ser regenerado. Mas quem estava ali era o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, o Filho, porque nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia nos revela isto. Deus em uma essência, como Deus, porém revelado em três pessoas. E mais uma vez, eu havia dito na lição passada, que os judeus eles esperavam o Messias, um profeta semelhante a Moisés, mas não o Filho de Deus. Embora tenha sido revelado, mas de uma forma um tanto oculta nas entrelinhas no Antigo Testamento, né, eles não conheciam a pessoa do Filho, senão a pessoa do Pai. E agora Jesus está se revelando, né, como Filho de Deus, como o próprio Deus. E eles então fazem esse questionamento no silêncio. Mas Jesus, como Deus, uma vez mais prova que é Deus por sua onisciência. Porque ele diz, por que arrazoais em vossos corações? Não sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e para curar? Ou seja,
para que saibais que o Filho do Homem tem poder para curar e para perdoar, eu digo a este paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda, vai para a tua casa. E então eles veem um milagre acontecer literalmente na presença deles ali. Embora que, ainda assim, alguns não admitissem que realmente fosse o Filho de Deus. Tinham como um profeta poderoso, como Elias, Eliseu e alguns outros profetas, mas não queriam admitir essa realidade. Mas Jesus se revela uma vez mais como Filho de Deus, como o próprio Deus, que pode todas as coisas, para ele nada é impossível. Inclusive, o perdão dos pecados. Porque para isso ele veio, para trazer a primeira e a bênção principal para o ser humano, ou as boas novas principal, que é a da salvação, por meio do perdão adquirido pelo sacrifício dele, de Jesus Cristo, é o próprio Deus. As boas novas do Evangelho. Nós temos 4 evangelhos. E esses evangelhos anunciam as boas novas. As boas novas do reino de Deus. As boas novas não se limitam aos 4 evangelhos, mas os evangelhos proclamam as boas novas, que é de cura, que é de libertação, que é de salvação, que é de restauração de vida, de família, de lares, que são portas abertas, são providências de Deus, são milagres de Deus. Na verdade, as boas novas, elas são proclamadas desde o início, desde o livro de Gênesis. As boas novas, o Evangelho, que quer dizer boas novas, é do reino de Deus. São muitas as boas novas. Inclusive a promessa da vinda de Jesus, é claro. Quando em Gênesis o próprio pai proclama, dizendo que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então são as boas novas que é proclamado em todos os livros da Bíblia. Muito bem, nós temos agora o segundo tópico, que é exatamente a exposição explícita, vai se entoando mais, agravando mais a questão da oposição. Né? A fama de Jesus, que se percorria por todo Israel, atraía exatamente aqueles que tinham necessidade de receber algo de Deus, de Jesus, mas também aqueles que se opunham a ele, como nós acabamos de ver, dessa forma um pouco mais silenciosa. Né? Mas aí no capítulo 2, nós temos aqui nos subtópicos a reunião com os pecadores, primeiro subtópico, a negligência do jejum, o segundo subtópico, e velhas tradições. São narrativas que apresentam a oposição de alguns grupos em referência a Jesus, por aquilo que Jesus pregava, por aquilo que Jesus fazia. No primeiro subtópico, o comentarista usa o capítulo 2, verso 1 a 5, capítulo 2, verso 15, que diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Veja bem, Jesus não era antissocial, pelo contrário, ele se deixava estar na presença de todas as esferas sociais que existiam naquela época. Embora houvesse divergência entre grupos e grupos sociais, ele não fazia distinção entre grupos. Ele poderia estar com os fariseus, com os escribas, poderia estar na sinagoga, poderia estar na casa de um publicano
e pecadores, como deste episódio. Poderia estar na presença de, como na ocasião de uma mulher prostituta. E, enfim, ele se relacionava com todos. É claro que ele não participava do sistema, um sistema humano pecaminoso, mas ele se envolvia com as pessoas para mostrar quem ele era, qual era o seu propósito, e uma opção de mudança, para mudança de vidas, de atitudes, né? E sugerindo elas o reino de Deus, a bênção de Deus. Então ele não se enclausurava, mas ele estava no meio das multidões. Fala muito a nós, no nosso papel da igreja, em meio à sociedade, estarmos em todos os segmentos, em todos os grupos sociais, a nós estarmos presentes para dizer o quão grande é o Senhor nosso Deus, né? E que nós não somos melhores do que ninguém, mas optamos pelo melhor e oferecemos o melhor para as pessoas. Então, este era Jesus. Jesus, orando por nós, diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nós somos enviados ao mundo para influenciar as pessoas. Portanto, a Bíblia fala sobre essa narrativa, esse acontecido, em que ele está na casa de um homem chamado Mateus, né, que é um publicano que foi escolhido por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Ele se converteu ao cristianismo, a Jesus, e passou a ser um dos apóstolos. Inclusive, o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, aliás, leva o seu nome, que é o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, né? E, portanto, ele está na casa desse cidadão que era Levi Mateus, o seu nome, né? E ele está lá, ele está sentado, e havia muitos publicanos. Publicanos eram aqueles que eram coletores de impostos para o governo romano, e muito mal visto pela sociedade israelense ali, porque Israel estava sob domínio do Império Romano. E os publicanos, muitos deles, né, talvez a maioria, cobravam além do que o Império Romano dizia que se cobrasse, né? Portanto, defraudava aquela sociedade, cobrando mais impostos ainda, né? Por isso não eram muito benquistos. E os pecadores eram aqueles que não se identificavam com os fariseus, com a religião deles, não estavam inscritos ou participavam das sinagogas, né? Então eram tidos como pecadores, né? E era exatamente essa turma que estava ali, que fazia parte da amizade de Mateus e Levi, ou Levi e Mateus, e Jesus foi convidado para participar de uma refeição ali, de um banquete. Jesus está lá presente, e ele e seus discípulos. E aí alguns ficam lá fora, os fariseus e os escribas estão lá fora observando, né, que Jesus está lá dentro da mesa comendo com os publicanos e os fariseus, né? Com que eles, os fariseus, os publicanos e os pecadores, com que os fariseus não se misturavam, né, eles nem os escribas. E eles censuraram, só que agora eles falam para os discípulos, não falaram para Jesus. Mas por que o mestre come com os publicanos e os pecadores, o mestre de vocês? Eles fazem esse tipo de observação e oposição, né? E aí eu não sei se eles falam isso quando Jesus está saindo do banquete, Jesus ouve, ou se eles falarem em voz alta, Jesus ouviu. Certo é que Jesus dá uma resposta a eles, dizendo: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os pecadores, para aqueles que necessitam de perdão, né? Então, mais ou menos explicando a sua missão, que ele veio usar de misericórdia, perdoar realmente quem precisa. Enquanto eles faziam acepção e se afastavam, ou levavam a se afastar do conhecimento do reino de Deus, Jesus traz essa proximidade, né? Ele oferece para eles algo que pode transformar as suas vidas, que é o reino dos céus, que ele, Jesus, está trazendo perdão para as vidas, né? Então há
essa objeção por conta de Jesus estar ali no meio de homens tidos como pecadores. E nessa continuidade, Jesus também ele recebe oposição de um grupo de pessoas que observaram, após este ocorrido, que Jesus e seus discípulos não jejuavam, né? Mas que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam. Então, alguns que observaram isso, não é claro qual foi o grupo, mas que questionaram, e agora eles questionam diretamente a Jesus. Por que os discípulos teus não jejuam e os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuam? Então Jesus deu uma resposta para eles bem clara. É claro, fazendo uma figura, trazendo uma figura do noivo em um casamento. Ele diz, mas como é que pode os convidados das bodas jejuar enquanto o noivo está presente? Como é que alguém pode jejuar em plena festa de casamento para a qual foi convidado? Então, não teria sentido, né? Jesus está dizendo, portanto, que ele, Jesus, está presente ali com eles, dando-lhes o que era necessário, inclusive a orientação de quando deveriam jejuar. Jesus disse, mas quando for tirado o noivo, então eles jejuarão. Jesus não está contra o jejum, muito pelo contrário, até porque eles questionam dizendo, os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus também. Daí eu não sei quem foi que fez essa pergunta, qual foi o grupo, mas é alguém que está observando isso, né? E de sorte que alguns que seguiam Jesus jejuavam e outros não. Os discípulos de João Batista jejuavam, porque já era um costume que eles tinham com João Batista. Assim como os fariseus também tinham um costume deles jejuar. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Os discípulos de João Batista também jejuavam, só que os discípulos de João Batista estão seguindo a Jesus. Então nós temos 2 grupos que seguem a Jesus, os seus discípulos formados por ele mesmo diretamente e os discípulos de João Batista. Só que Jesus não deu ordem para que se jejuasse, como também não disse que não jejuasse, ficassem à vontade. Não havia obrigatoriedade para o jejum, não havia uma ordem expressa para isso. E os discípulos de João Batista jejuavam e seguiam Jesus. É algo que, como eu já disse, vinha desde do costume da época de João Batista, certo? Mas Jesus, de forma alguma, é contra o jejum, pelo contrário, só haverá um momento em que eles jejuarão quando eu não estiver mais na presença deles, junto com eles aqui, né? E foi essa a palavra de Jesus àqueles que foram seus opositores. Então, a questão do jejum também entre os fariseus era que eles usavam o jejum como palanque para se promover, para mostrar uma santidade exagerada, né, de que eram temente a Deus, mas para ser visto pelos homens, na verdade, de uma forma hipócrita, né, de uma forma hipócrita. Mas o jejum é bíblico, apoiado por Jesus, ele diz que eles fariam depois, né? Nós vimos isso no decorrer de Atos dos Apóstolos, os discípulos jejuando também. Então, a oposição de Jesus começava a ficar de uma forma mais densa, mais explícita, né? E na continuidade em que Jesus fala a respeito do jejum, enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar, mas só depois. E ele então fala sobre uma tradição, né, que era a questão dos costumes. E ele diz então, no versículo 21, ninguém costura, capítulo 2, verso 21, ninguém costura remendo de pano novo
em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte das vestes velhas e fica maior a rotura. Daqui a pouco, na continuidade, ele diz: nem se põe também vinho novo em odre velho, porque irá romper o odre. Ele está falando, portanto, de uma mudança interna, de caráter, de restauração, uma mudança completa. Não era apenas a aparência, como eles queriam apresentar as tradições, o jejum para todo mundo ver, né? Eles queriam remendar as coisas. Né? Quando Jesus está dizendo, não, o principal é o interno, é o caráter, é a mudança interior. Né? Porque se você põe pano novo, ou remendo novo em pano velho, ao molhar ele vai encolher e depois vai rasgar a parte em que está remendado com o pano velho. E o odre, por ser velho, já o couro ressecado, né, ele era uma espécie de vasilha, né, onde se punha o vinho, e depois de estar velho e ressecado, se você punha um vinho novo que fermentava, ele não aguentava, estourava. Então Jesus disse, não é para ter remendo, não é para remediar, é para ser mudado, um novo. É um novo homem, uma nova criatura, uma nova forma de vida que vem do interior para o exterior, e não o contrário. E aí nós observamos, portanto, até este capítulo, até este versículo, essa oposição de uma forma mais leve, explícita, aliás, de uma forma mais aguçada, uma oposição explícita. E o terceiro e último ponto, a exposição cruel, né, que fala no primeiro tópico da valorização às pessoas acima dos costumes, o segundo subtópico, porque fez o bem, e o terceiro, porque não recuou. E nessa oposição cruel, ele vai tratar sobre algumas questões, como a questão do sábado, né? E como a questão da oposição por parte da sua própria família. Né? Na questão do sábado, nós temos o momento em que os discípulos eles colhem espigas e se alimentam no dia de sábado, e a segunda é a cura de um homem que tem a mão ressequida e também foi curado no dia de sábado. Então há uma oposição bem explícita, bem cruel mesmo, mais aprofundada com Jesus a respeito desses dois momentos, que é exatamente um ponto crucial para os judeus daquela época, que era exatamente a guarda do sábado e a sua interpretação. Então, nesse primeiro tópico, subtópico, aliás, né, Jesus declara no verso 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a questão em pauta era exatamente o sábado. E por que ele disse isso? Porque, como eu já havia falado um pouquinho antes, os discípulos no dia de sábado estavam passando por uma plantação de milho, tirando as espigas, debulhando e também se alimentando naquele momento. E quando os fariseus observaram isso, eles então foram com Jesus e disseram, olha, por que eles estão quebrando ou estão desrespeitando o sábado enquanto eles estão comendo? Não se pode colher, trabalhar no sábado. E Jesus então diz para eles, olha, vocês não leram o que aconteceu com Davi quando ele e seus homens tiveram fome e foram ao sacerdote, e a única coisa que tinha eram os pães da propiciação, que só os sacerdotes poderiam comer, e Davi se alimentou ele e os seus homens. Ele disse, o Filho do Homem é Senhor também do sábado.
Ele disse, olha, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Jesus está falando da importância do ser humano, a importância, a misericórdia de Deus, né, estava acima de um mandamento, de um costume, que era uma observação. Jesus estava ali, Deus estava ali naquele momento. E ele fala, então, mostra deste novo momento, porque ele está cumprindo também a lei e redesenhando, ou dando uma nova interpretação, exatamente para a guarda do sábado, mostrando, portanto, que o homem é mais importante e que este sábado ele faz menção ou a figura de um descanso que viria, um descanso que virá eternamente, não como um mandamento para a salvação. Então, Jesus apresenta este momento e ele mostra a necessidade que eles estão ali. Na verdade, a Bíblia nem fala se Jesus se alimentou ou não, provavelmente tenha sido se alimentado, mas ele delega essa autoridade, essa permissão aos discípulos, porque quem come são os discípulos. Quem apanha também as espigas são os discípulos ali naquele momento. Né? Jesus então mostra a importância do ser humano e da ordem das coisas. O sábado foi feito por causa de nós. Se houve um mandamento quanto a isso, era para provar exatamente a obediência do ser humano. Mas quem está ali é aquele que primeiro ordenou, que deu este mandamento e que cumpre este mandamento e nos deixa livre de uma ordenança quanto, por exemplo, a guarda do sábado, essa observação. E por conta disso, desse legalismo, então Jesus sofre também o legalismo da parte dos fariseus, ele recebe também essa oposição. E na continuidade, exatamente no dia de sábado, tinha um homem com a mão ressequida, e ele está na sinagoga, Jesus está lá também ministrando, e aqueles que estão lá estão observando para ver se Jesus iria curar ou não no sábado. Jesus manda que aquele homem estenda as mãos. Primeiro Jesus diz para eles, no dia de sábado pode-se fazer o bem ou o mal? Eles ficam calados, em silêncio. Né? E Jesus sabia que eles queriam pegar Jesus num ato falho. E Jesus então manda que aquele homem estenda a sua mão e ele o cura, e a sua mão fica perfeita como a outra. Isso era exatamente no dia de sábado, e isso aí os enfurece, né? Deixa eles indignados, e eles saem dali com ódio no coração. Eles, os fariseus e os herodianos, se combinando, traçando como matariam Jesus. Ora, alguém que defende os mandamentos de Deus se apega na legalidade do sábado, do cumprimento da observação de um dia, mas está planejando tirar a vida de alguém. Como que alguém se combina para ir numa taberna, num supermercado, comprar um pão ou algum outro produto, algo tão simples. Vamos tirar a vida de alguém. Como é que vamos fazer isso? Vamos planejar. Então, aqueles legalistas, né, falsos religiosos, não cumpriam realmente a lei de Deus e queriam apenas fazer oposição legalista ao Senhor Jesus. E por último, Jesus não recua. Né? O texto utilizado aqui é o capítulo 3, verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar o Evangelho. Então, a despeito de todas as lutas, perseguições implacáveis dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, os herodianos eram aqueles que defendiam o domínio romano sobre o povo de Israel, né? E eram ligados a Herodes,
era uma espécie de seita ou partido. E Jesus se encontra com eles 2 vezes, pelo menos o que está narrado no livro de Marcos. A primeira vez é esta, a segunda daquele episódio em que interrogou ele se era visto ou não pagar tributo a César, e Jesus diz, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus, era exatamente também para os herodianos. E Jesus então sofre todas essas oposições e, por fim, a da sua própria família. Mas ele não desiste, ele não se esmorece, ele está firme no seu propósito de pagar um preço por nós, de dar sua vida por nós. E, para tanto, ele levanta discípulos, seus 12 apóstolos e outros discípulos, para irem divulgar e propagar o reino de Deus por todo o mundo. Ele, portanto, os chamam para isso. Então, Jesus, ele recebe oposição externas e internas, porque na continuidade, a Bíblia diz que a sua família vai também até lá para tentar prendê-lo, para tentar impedi-lo com que ele divulgue o que ele está divulgando, seu Filho de Deus, e operar as maravilhas que ele está operando. Isso se deu no norte de Israel, precisamente em Cafarnaum. E ali a Bíblia diz que está lá sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão lá fora e mandam chamar o mestre. De sorte que ele chega a fazer um parâmetro mostrando o seu vínculo familiar a uma determinada posição. Quando ele diz, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Porque mesmo eles, sanguíneos, parentes de Jesus, não estavam crendo, não estavam crendo, não digo sua mãe, porque ela estava com eles, talvez até para apaziguar, enfim, mas os seus irmãos foram lá para o deter, porque imaginavam que ele estava surtando, mas não compreendiam o real mistério, ou a revelação dos mistérios de Deus na pessoa de Jesus, que é aquele que veio para apregoar o Evangelho, as boas novas, nos dando, portanto, assim, a missão e o entendimento de que, seguindo, devemos pregar o Evangelho às pessoas, às vidas, divulgar o reino de Deus e manter a nossa fé inabalável no Senhor Jesus, como Ele manteve no Pai, como servo do Pai, em favor de nós, deu a sua vida por nós, pregou o Evangelho, operou maravilhas e resistiu a toda a oposição, mesmo as externas e as internas, que às vezes nós também sofremos no seio familiar, no círculo de amizade, ou das pessoas de fora, as longínquas que não têm nenhum relacionamento com Deus ou que não nos conhecem. Mas o importante é nós prevalecermos no caminho do Senhor nosso Deus. Para finalizar, a aplicação pessoal nos diz: aquele que serve a Cristo caminha triunfante em meio a toda espécie de perigos e oposições. Portanto, esta é a verdade deste ensinamento para as nossas vidas, baseado no livro de Marcos. Deus nos abençoe, portanto, assim, sejamos firmes, inabaláveis, fazendo a obra do Senhor e perseverando na fé que um dia nos foi dada na pessoa do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, chegamos ao final, portanto, de mais uma lição deste trimestre, baseado no livro de Marcos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos.